Você já teve ou conhece alguém que já teve Covid-19? Sabe se depois de ficar curado da doença, permaneceu com alguns dos sintomas ou mesmo outras alterações que antes de pegar o coronavírus não tinha? Sabe o que é isso e o que fazer? Então preste atenção nesse vídeo, que é disso que eu vou falar agora. Sequelas pós-Covid, ou também conhecido como síndrome pós-Covid ou Covid longa. Até o momento, estima-se que cerca de 219 milhões de pessoas no mundo já tiveram Covid-19. No Brasil, a estimativa é de mais de 21 milhões de pessoas. Essa doença que parou o mundo e causou mais de 4,5 milhões de mortes está se mostrando ainda mais grave do que se imaginava, porque para muitos, os seus efeitos não acabam com o fim da fase aguda da doença. Só para você ter uma ideia, estima-se que 8 em cada 10 pessoas que tiveram Covid-19 permanecem com sintomas após 2 semanas do fim da fase aguda da doença. Esse número vai caindo com o passar do tempo, mas de forma mais lenta que o esperado. Após 6 meses da infecção, 60% das pessoas ainda têm sintomas, e após 1 ano, metade das pessoas ainda referem persistência dos sintomas. A essa situação, damos o nome de síndrome pós-Covid ou sequelas pós-Covid, um problema que, apesar de ser mais presente e de forma mais importante em pacientes que tiveram as formas mais graves de Covid, pode ocorrer em qualquer um que teve a doença, mesmo nas formas mais leves. E quando você que teve Covid deve suspeitar desse problema? Eu vou destacar os 15 sintomas mais frequentes: fadiga, dores de cabeça, problemas na atenção, queda de cabelo, falta de ar, perda de paladar, perda de olfato, dores articulares, tosse, suor, náusea ou vômito, palpitações e dores no peito, ansiedade, depressão, dificuldades de linguagem, raciocínio e memória. Algumas pessoas referem como se o cérebro ficasse mais lentificado, como se tivesse em uma neblina. Como você pôde perceber, as sequelas são diversas, atingindo diversas partes do corpo. E aí é comum as pessoas terem 2 dúvidas. Se os sintomas persistem, eu preciso fazer novamente o teste de Covid para saber se eu ainda estou com a doença? A resposta é não. Nos casos leves, você não está mais transmitindo o vírus a partir de 10 dias do início dos sintomas. Nos casos que necessitam de internação, são 20 dias de isolamento. A partir desse momento, sabemos que a doença aguda não está mais presente, mas se você fizer o teste, ainda vai dar positivo, por ainda existir material genético do vírus no organismo. Por isso não é recomendado. Por que isso acontece em tantos lugares diferentes? E qual a explicação de surgir mesmo depois da Covid aguda ter sido curada? Ainda não temos todas as explicações para os efeitos da Covid-19. O que sabemos até aqui é que esses efeitos podem ter relação com uma série de causas, principalmente 3 delas, que são a inflamação, efeito do próprio vírus e consequências da internação prolongada, principalmente em UTI. Eu vou explicar melhor. Primeiro, inflamação. A Covid-19 causa uma inflamação exagerada em grande parte do corpo. Como consequência dessa inflamação, podem ocorrer problemas na circulação do sangue, com alteração de coagulação e predisposição à trombose, principalmente em pulmões, coração, rins, intestino e fígado. Pode ainda causar trombose nas artérias, levando ao quadro de AVC, popularmente conhecido como derrame, infarto do coração, infarto do intestino e até obstrução de alguma artéria da perna, com risco de amputação. Problemas vasculares também podem causar sofrimento de diferentes nervos do corpo, e o resultado é o déficit de sensibilidade e formigamento, principalmente nas extremidades, e também déficit na motricidade, com fraqueza. Falando da parte respiratória, a inflamação pode afetar as trocas de gases, reduzir a capacidade de respiração. Em alguns casos, pode levar à substituição do tecido pulmonar normal por uma cicatriz chamada fibrose pulmonar, que piora muito a ventilação e trocas gasosas, piorando ainda mais a falta de ar. Isso sem contar na liberação de inúmeras substâncias inflamatórias chamadas citocinas, que podem afetar, direta ou indiretamente, grande parte dos tecidos e órgãos do corpo. Segundo, ações do próprio vírus. Ainda não se sabe ao certo todas as ações que o novo coronavírus pode ter no corpo. Dentre as ações, sabe-se que o novo coronavírus tem uma atração pelas células do sistema nervoso central e periférico. É por isso que ocorrem as alterações de paladar e olfato. E isso também justifica alguns dos efeitos no sistema nervoso, como dores de cabeça e tontura. Terceiro, para os casos graves, que ficaram muito tempo hospitalizados, e principalmente em UTI, a própria permanência na UTI é um motivo de sequelas. Na realidade, esses pacientes ficam muito tempo sedados e usando bloqueadores musculares para que um aparelho consiga auxiliar na respiração.
então ficam sem se mexer e nem a musculatura relacionada à respiração eles usam. Sem contração da musculatura da perna, aumenta-se o risco de trombose, que já é mais alto pela doença. Também não se mexem as articulações, que por isso podem ficar mais rígidas. Enfim, por tudo isso, e também pelas alterações nos nervos, há uma perda de musculatura muito grande, perda de peso, rigidez nas articulações, justificando o que ocorre com muitos pacientes que têm dificuldade ou até não conseguem se levantar, erguer os braços para escovar os dentes, pentear-se, engolir alimentos e água. Existem outras causas para essas sequelas, mas essas são as mais importantes. Entendido o que é síndrome pós-Covid, os seus principais sintomas e por que acontece, tem mais 2 aspectos que acho importante destacar. Uma vez que foi feito o diagnóstico de sequelas pós-Covid, o que fazer? Se isso estiver interferindo na sua independência e qualidade de vida, a palavra é reabilitação. Existe uma série de medidas específicas para cada problema, com o objetivo de atenuar as consequências das sequelas e retornar ao mais próximo do seu habitual e o mais rápido possível. Por exemplo, treinamento respiratório para aqueles com falta de ar, treinamento cognitivo, com palavras cruzadas, leituras e exercícios específicos para quem teve alteração de memória e outras funções executivas. Reabilitação motora com fisioterapeuta, educador físico e terapeuta ocupacional para ganho de força muscular e coordenação. Uso de medicações para controlar sintomas como analgésicos, broncodilatadores e prorrogação do uso de anticoagulantes nos casos de trombose ou de risco aumentado para trombose. O segundo é, quem você deve procurar para te auxiliar se tiver suspeita de síndrome pós-Covid? Você deve procurar um médico, de preferência um fisiatra. Mas que fique claro, na grande maioria das vezes, é necessário um programa de reabilitação com vários profissionais, como fonoaudiólogo, enfermeiro, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista, educador físico, assistente social e psicólogo. Existem centros especializados que oferecem este serviço gratuitamente pelo SUS. Quanto antes iniciar a reabilitação, melhores e mais rápidos serão os resultados. Por isso, não hesite em procurar ajuda. Este é o objetivo do canal Doutor Ajuda, Educação em Saúde. Trazer informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aí que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.